A Bíblia Sagrada em áudio, por Samuel Juiz dos Santos. Traduzida por João Ferreira de Almeida, edição do ano de 1969. O Novo Testamento de Nosso Senhor Jesus Cristo. As referências bíblicas sobre esse texto sagrado, nos livros, o Santo Evangelho segundo Santo Marcos, no capítulo 2, versículos do 3º ao 12º. O Santo Evangelho segundo Santo Lucas, no capítulo 5, versículos do 18º ao 36º. O Santo Evangelho segundo Santo Mateus. Contém 28 capítulos. Capítulo 9 contém 38 versículos. A página do Novo Testamento é de número 11. Diz o título: O paralítico de Capernaum. Versículos do 1º ao 8º. E, entrando no barco, passou para a outra banda, e chegou à sua cidade. E eis que lhe trouxeram um paralítico deitado numa cama. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, tem bom ânimo, perdoados-te são os teus pecados. E eis que alguns dos escribas diziam entre si: Ele blasfema. Mas Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse: Por que pensais mal em vossos corações? Pois qual é mais fácil, dizer: Perdoados-te são os teus pecados, ou dizer: Levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico: Levanta-te, toma a tua cama, e vai para tua casa. E, levantando-se, foi para sua casa. E a multidão, vendo isto, maravilhou-se, e glorificou a Deus, que dera tal poder aos homens. O Novo Testamento de Nosso Senhor Jesus Cristo. As referências bíblicas sobre esse texto sagrado, nos livros, o Santo Evangelho segundo Santo Marcos, no capítulo 2, versículos do 14º ao 17º. O Santo Evangelho segundo Santo Lucas, no capítulo 5, versículos do 27º ao 32º. O Santo Evangelho segundo Santo Mateus. Continuação no capítulo 9. A página do Novo Testamento é de número 11. Diz o título: A vocação de Mateus. Versículos do 9 ao 13º. E Jesus, passando adiante dali, viu assentado na alfândega um homem, chamado Mateus, e disse-lhe: Segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. E aconteceu que, estando ele em casa sentado à mesa, chegaram muitos publicanos e pecadores, e sentaram-se juntamente com Jesus e seus discípulos. E os fariseus, vendo isto, disseram aos seus discípulos: Por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Jesus, porém, ouvindo, disse-lhes: Não necessitam de médicos sãos, mas sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa: misericórdia quero, e não sacrifício. Porque eu não vim a chamar os justos, mas os pecadores, ao arrependimento. O Novo Testamento de Nosso Senhor Jesus Cristo. As referências bíblicas sobre esse texto sagrado, nos livros, o Santo Evangelho segundo Santo Marcos, no capítulo 2, versículos do 18º ao 22º. O Santo Evangelho segundo Santo Lucas, no capítulo 5, versículos do 33º ao 39º. E outras referências. O Santo Evangelho segundo Santo Mateus. Continuação no capítulo 9. A página do Novo Testamento é de número 11. Diz o título: O jejum. Versículos do 14º ao 17º. Então chegaram ao pé dele os discípulos de João, dizendo: Por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes, e os teus discípulos não jejuam? E disse-lhes Jesus: Podem porventura andar tristes os filhos das bodas, enquanto o esposo está com eles? Dias, porém, virão em que lhe será tirado o esposo e então jejuarão. Ninguém deita remendo de pano novo em vestido velho, porque semelhante remendo rompe o vestido, e faz maior a rotura.
nem se deita vinho novo em odres velhos, aliás rompem-se os odres, e torna-se o vinho, e os odres estragam-se, mas deita-se vinho novo em odres novos, e assim ambos se conservam. O Novo Testamento de Nosso Senhor Jesus Cristo. As referências bíblicas sobre esse texto sagrado, nos livros, do Santo Evangelho segundo Santo Marcos, no capítulo 5, versículos do 22º ao 43º. E outras referências. O Santo Evangelho segundo Santo Mateus. Continuação no capítulo 9. A página do Novo Testamento é a de número 12. Diz o título: A cura da mulher que tinha um fluxo de sangue. Versículos do 18º ao 26º. Dizendo-lhes ele estas coisas, eis que chegou um chefe, e o adorou, dizendo, minha filha faleceu agora mesmo, mas vem, impõe-lhe a tua mão, e ela viverá. E Jesus, levantando-se, seguiu ele e os seus discípulos. E eis que uma mulher que havia já 12 anos padecia de um fluxo de sangue, chegando por detrás dele, tocou ao orla do seu vestido, porque dizia consigo, se eu tão somente tocar o seu vestido, ficarei sã. E Jesus, voltando-se, e vendo-a, disse, tenha ânimo, filha, a tua fé te salvou. E imediatamente a mulher ficou sã. E Jesus, chegando à casa daquele chefe, e vendo os instrumentistas, e o povo em alvoroço, disse-lhes, retirai-vos, que a menina não está morta, mas dorme. E viram-se dele. E, logo que o povo foi posto fora, entrou Jesus, e pegou-lhe na mão, e a menina levantou-se. E espalhou-se aquela notícia por todo aquele país. O Novo Testamento de Nosso Senhor Jesus Cristo. O Santo Evangelho segundo Santo Mateus. Continuação no capítulo 9. A página do Novo Testamento é a de número 12. Diz o título: A cura de 2 cegos e um mudo. Versículos do 27º ao 34º. E, partindo Jesus dali, seguiram-no 2 cegos, clamando, e dizendo, tem compaixão de nós, filho de Davi. E, quando chegou a casa, os cegos se aproximaram dele, e Jesus disse-lhes, credes vós que eu possa fazer isto? Disseram-lhe eles, sim, Senhor. Tocou então os olhos deles, dizendo, seja-vos feito segundo a vossa fé. E os olhos se lhes abriram. E Jesus ameaçou-os, dizendo, olhai que ninguém o saiba. Mas, tendo eles saído, divulgaram a sua fama por toda aquela terra. E, havendo-se eles retirado, trouxeram-lhe um homem mudo e endemoniado. E, expulso o demônio, falou o mudo, e a multidão se maravilhou, dizendo, nunca tal se viu em Israel. Mas os fariseus diziam, ele expulsa os demônios pelo princípio dos demônios. O Novo Testamento de Nosso Senhor Jesus Cristo. O Santo Evangelho segundo Santo Mateus. Continuação no capítulo 9. A página do Novo Testamento é a de número 12. Diz o título: A seara e os ceifeiros. Versículos do 35º ao 38º. E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles, e pregando o Evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E, vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados e errantes, como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos, a seara é realmente grande, mas poucos os ceifeiros. Rogai pois ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara.